Muito bom dia, agronegócio. Boa semana para você que começa a sua semana e o seu dia conosco aqui na TV Notícias Agrícolas, aqui no nosso noticiasagricolas.com.br e ao vivo estamos também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, são 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Dia de começarmos aqui a destacar o que vai ser e já é manchete nesse início de semana para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Te lembro que hoje é feriado nos Estados Unidos, comemora-se por lá o Dia do Presidente, por isso as bolsas de Chicago e Nova York não operam, não tem negócios por lá hoje. Na Bolsa de Chicago, hoje já às 9 horas, 9h30, por volta de 9h30 da noite, os negócios serão retomados. Então, as cotações que vocês veem na nossa página inicial, elas referem-se ao fechamento da última sexta-feira, dia 14. Lembrete importante para esse início de semana. Um outro ponto importante de atenção é que nós temos para a Bolsa de Nova York, um pouquinho mais para frente, os negócios sendo retomados na manhã dessa terça-feira. A gente vai falar ainda na nossa edição desta segunda-feira sobre o preço dos alimentos, porque tem um projeto de lei de um senador do PT para mudar o preço mínimo do arroz, do feijão e da mandioca. A crise de popularidade do presidente Lula, que vai só se agravando, está muito atrelada a essa condição do preço dos alimentos, que era inclusive uma promessa de campanha de Lula. Nós vamos falar, portanto, sobre isso. Nós vamos falar, inclusive, dessas escaladas de crise no governo Lula, puxando de novo, desengavetando a pauta do semipresidencialismo. Manchete na Gazeta do Povo, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre as tarifas recíprocas de Donald Trump, dessa vez para a União Europeia, e vamos também entender como é que estão os mercados de soja e milho aqui no Brasil, além de falarmos da questão climática. São Paulo vai enfrentar, se já não está enfrentando, a terceira onda de calor e os riscos de temporais para esta segunda-feira. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos retomar as cotações, só para entendermos como é que os mercados terminaram a última sexta-feira. Nós tivemos alta para a soja de 0,6%, 10 dólares e 36 centes por bushel no contrato março. O milho, 4 dólares e 96, 0,6% de ganho. E o trigo, 6 dólares por bushel, com 3,9% de alta. O trigo subiu muito na última semana, pautado nos seus fundamentos, e assim, portanto, terminou o dia. Na Bolsa de Nova York, nós tivemos queda para o mercado de café, 4,3% de baixa, um dia de intensa realização de lucros o mercado marcou, portanto, na última sexta-feira. O açúcar ainda assim fechou com 4 dólares e 7 por libra peso. O algodão, 68 centes mais 31 por libra e uma alta de 0,4%. Nós tivemos ainda o petróleo, ou melhor, o algodão com alta de 0,4%, subindo para 68 centes mais 31 por libra peso. Agora sim, vamos a mercados que estão em funcionamento, como é o caso do petróleo, por exemplo. O petróleo sobe 0,3% no WTI, que tem 70 dólares e 92 centavos por barril, enquanto no Brent, este refletindo o quadro global de oferta e demanda, 74 dólares e 94 centavos, uma alta de 0,3% também. O gás natural cai 2,3%, o ouro sobe 0,5%, a prata 0,3% e o cobre caindo 0,9% na manhã desta segunda-feira. O dólar index não trabalha, né? Não tem essa... Ou melhor, trabalha sim, perdão. Tá caminhando um pouquinho de lado, mas tá trabalhando. O dólar index está funcionando, apesar do feriado nos Estados Unidos. Nós temos 0,07% de alta, 106 pontos mais 645. Então, também retomando aí certo fôlego depois de uma semana volátil e de pressão para o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas. Para finalizarmos a nossa rodada de preços, vamos aos mercados asiáticos já com as negociações concluídas. O óleo de palma na bolsa da Malásia fechou em alta, campo positivo. Farelo e óleo na bolsa de Dalian recuando, o milho subindo e os futuros do suíno também fechando o dia em alta. Na bolsa de Dalian, mercado futuro asiático,
com negociações encerradas. Os futuros da soja importada em Dalian recuaram 1% nesta segunda-feira, assunto para a gente tratar já já com Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E dados os preços, vamos checar as notícias da manhã. Não, antes das nossas notícias, a gente só vai fazer um ajuste aqui. Antes de mais nada, te lembro que aqui no Brasil os negócios operam normalmente, então nós temos a retomada dos nossos negócios a partir das 9 horas da manhã, lembrando que olho vivo sobre o dólar. Na última sexta-feira, queda forte de 1,3%, foi a R$ 5,70. E lembrando também que uma marca importante vai ser depois do dia 24. Depois do dia 24, o dólar parece que vai definir melhor a sua direção. Agora sim, hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação, vamos direto à previsão do tempo, entender como fica esta semana para quase todo o Brasil, que tem risco de temporais e calor intenso por mais uma semana. A semana que se inicia será novamente de extremos de chuva e de temperatura no Brasil, com calor excessivo no sudeste e episódios de tempestades isoladas no sul, sudeste e nordeste do país. Segundo a empresa de meteorologia Metsul, uma bolha de calor está instalada neste momento no sudeste do Brasil em padrão de bloqueio atmosférico que reduz a chuva em grande parte da região e traz temperaturas muito elevadas. Com essa situação de bloqueio, o canal principal de umidade da América do Sul, que nesta época do ano deveria estar orientado do norte para o sudeste, está deslocado mais a oeste pelo interior do continente. Abre aspas. Com isso, a umidade amazônica, que em fevereiro deveria estar direcionada para os estados do sudeste do Brasil, está avançando no sentido meridional e alcançando os estados do sul, o centro da Argentina e Uruguai. Então, deve chover na Argentina também, isso está na conta, choveu bem no último final de semana em algumas regiões importantes, e eu lembro a você, pegando esse gancho, que hoje começa o Crop Tour Argentina, Notícias Agrícolas e Grupo Laboro. A partir desta segunda-feira, você já começa a receber as informações em tempo real, a todo instante, chegando para você por aqui, do nosso time que está por lá, nosso diretor Daniel Olive e o diretor-geral do Grupo Laboro, o seu Ginaldo Souza, vão visitar as principais regiões produtoras, trazendo a condição real das safras. Na última semana, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires voltou a ampliar o índice de lavouras em condições ruins por conta dessas adversidades climáticas, tanto para soja quanto para milho. E tanto a Bolsa de Buenos Aires quanto a de Rosário já revisaram para baixo os seus números ou as suas projeções de safra, tal qual aconteceu no USDA no seu último boletim mensal de oferta e demanda. Cortou a safra de milho, cortou a safra de soja. Pois bem, concluindo as nossas informações de previsão do tempo. No Rio de Janeiro, temperaturas acima dos 40 graus, sendo que o pior dia da semana deverá ser amanhã, quando a sensação térmica chega a 50 ou a passar de 50 graus em algumas regiões. Em São Paulo, as chuvas que têm causado transtornos todas as tardes devem continuar. No interior, as temperaturas podem chegar a 35 graus e no litoral a 40. No domingo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim meteorológico especial alertando para o aumento das temperaturas até quarta-feira. Em Minas Gerais, a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado na semana, com possibilidade de chuva isolada no Vale do Jequitinhonha. Demais regiões têm céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima prejudicando os cafezais, com até 37 graus. Não bastasse tudo que o cafeicultor já viveu até agora, tem mais calor intenso e chuvas muito pontuais que deverão ainda trazer um peso significativo e os cafezais sentirem com perda, inclusive de produtividade e potencial produtivo. No sul do país, entre os dias 16 e 19 de fevereiro, de ontem ao final da semana, a chuva será generalizada em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, atingindo principalmente o oeste, sul, sudeste e leste do estado paranaense. Os volumes de chuva previstos variam entre 40 e 80 milímetros, podendo ultrapassar os 120 em algumas localidades, como a região da Campanha Gaúcha, a região central do Rio Grande do Sul e a faixa leste de Santa Catarina. Aliás, te faço um convite também.
no Realidades das Safras de hoje, com o Guilherme Dorigatti. Logo na sequência do Bom Dia Agronegócio, tem uma matéria especial sobre o que eles viram lá, né? A nossa equipe, o Lucas Santos e o Guilherme Dorigatti, viram no Rio Grande do Sul durante suas andanças por lá para cobrir o nono Crop Show da 300. Vale a pena acompanhar, já na nossa programação aqui, na programação da TV Notícias Agrícolas, tem mais informações para você, vindas, portanto, do Rio Grande do Sul. Fato é que pode chover por lá nesses próximos dias, tomara que essas chuvas se confirmem, principalmente nas regiões mais necessitadas, onde elas já não são mais capazes de voltar o potencial produtivo, de devolver o potencial produtivo para as plantas, soja, milho, verão, mas elas são capazes de estancar as perdas, ou seja, as lavouras param de perder potencial produtivo, tomara que assim seja. São 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Enquanto estamos nós aqui conversando, vá você que está do lado de lá, né, da nossa conversa, deixando aqui as condições de clima da sua região, como é que estão os trabalhos de campo por aí, as condições das lavouras e, claro, aquilo que você quer saber, precisa de informação de algum mercado, quer tirar alguma dúvida, deixa aqui no nosso espaço de interatividade, você que nos acompanha por qualquer canal que seja, venha até o YouTube do Notícias Agrícolas e deixe aqui o seu comentário, o seu posicionamento, a sua opinião, ou use esse espaço para tirar suas dúvidas. Quer adiantar suas perguntas para o Eduardo Vanin sobre o mercado da soja, o complexo soja? Tem espaço aqui para você também. Então vamos juntos. Bom, na próxima manchete desta segunda-feira, ainda falamos sobre o preço dos alimentos. Como esse é um assunto que vem tirando o sono do presidente e de sua equipe, naturalmente porque isso está muito atrelado a uma crise de popularidade que vem vivendo o governo Lula 3, nós vemos ali os parlamentares tentando achar medidas que eles insistem em não chamar de intervenção, mas acabam sendo. E agora há um novo projeto de lei que está prevendo mudanças no modelo para preço mínimos de arroz, feijão e mandioca. Veja só, para reduzir a influência das variações do dólar e dos preços internacionais, um projeto prevê o ajuste dos preços mínimos de arroz, feijão e mandioca de acordo com uma combinação de fatores domésticos, como os custos de produção e fatores globais. O PL 123/2025 do senador Beto Faro, do PT da Paraíba, tem como objetivo proteger os produtores locais de instabilidades do mercado, sem prejudicar o equilíbrio das exportações brasileiras. O projeto inclui os novos critérios no decreto que institui normas para fixação de preços mínimos. Conforme o texto, os preços deverão ser calculados com base nos custos de produção, com ajustes determinados pela variação dos preços internacionais e pela flutuação do dólar em tempo real. Veja só como fica muito mais complexo formar preços mínimos, portanto. E o ajuste do dólar real nem sempre, em tempo real, nem sempre pode jogar a favor do produtor, hein? Vejamos. E isso pode não bater com os custos, por isso faço esse adendo. No caso de variação negativa dos preços internacionais ou do câmbio, a proposta estabelece que os preços mínimos adotem como piso os custos de produção, garantindo uma rentabilidade mínima aos produtores. O texto também prevê que os planos safras anuais incluam estimativas dos volumes de produtos que o governo pretende adquirir ou equalizar os preços ao produtor, visando a formação de estoques públicos de alimentos. Na justificativa, o senador aponta a perda expressiva de áreas plantadas com essas culturas nos últimos anos. E ele disse, abre aspas, para o senador Beto Faro: é necessário buscar um meio institucional de sanar esses efeitos erosivos sobre a base produtora desses alimentos nucleares, sob a pena do agravamento dos riscos para a segurança alimentar no Brasil. Destacando ele ainda que em 1995, as culturas do arroz, feijão e mandioca representavam 26% da área total de lavouras temporárias, enquanto em 2023 esse índice caiu para 5,9%. Esses números absolutos precisam ser revistos. Se a gente olhar, fazer um cálculo muito mais aprofundado e detalhado, a gente vai ver que o número não é simplesmente assim, ele não teve essa despencada tão somente porque sim. Então, há uma necessidade de refazer esses cálculos, esses números. Esse projeto também
busca, segundo as informações da Agência Senado, evitar maiores desequilíbrios no mercado interno, sem criar obstáculos para o setor exportador. Beto Faro defende que a proposta é fiscalmente sustentável, pois está limitada a 3 produtos e contribui para a formação de estoques públicos em um cenário de eventos climáticos frequentes e extremos. O texto ainda não foi distribuído para as comissões temáticas do Senado. Eu imagino que esse texto vá encontrar uma certa resistência em algumas comissões, deve ter a participação, análise, entendimento e influência, influência no sentido de aprofundar a análise na proposta, nos meios de formar o preço mínimo pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, que hoje tem uma bancada muito mais expressiva, ou ainda mais expressiva, no Senado Federal. Nós já tínhamos parlamentares muito atuantes, como é o caso, por exemplo, do senador Luiz Carlos Reis, entre outros, mas se olharmos hoje o número de senadores que estão ali, que são parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, este número é maior. Então, torna-se mais grosso, portanto, o coro do Senado Federal quando o assunto é o agronegócio. E nós temos nomes experientes ali naquela bancada. Então, é determinante que eles tenham um entendimento profundo desta proposta do senador Beto Faro. Eu digo isso porque, apesar de todas as coisas e de olhar para todos os fatores, custos de produção e influências globais, isso pode criar uma certa artificialidade no preço, porque se os preços tiverem uma variação negativa, o câmbio jogar contra, pode haver uma contrapartida. Então, isso sim pode ser entendido como uma intervenção nos preços. É preciso monitorar. Nós vamos pegar esse projeto de lei, levar para os especialistas, entender o que isso significa efetivamente, principalmente no pagamento ao produtor e, claro, no preço dos alimentos para o consumidor final. 8h17 pelo horário de Brasília. Ainda falando sobre essa condição, mas da ótica do governo federal. Nós estamos, portanto, olhando para esse momento do governo de uma derrocada da sua popularidade. O governo Lula III está muito preocupado com isso. Recentemente trocou o seu ministro da Secretaria de Comunicação. Então, aliás, está promovendo uma espécie de reforma ministerial, está no horizonte essa reforma ministerial. Tem alguns cargos ali, a gente já debateu, né? Ali, já discutiu aqui no Bom Dia Agronegócio, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que poderia passar a ser de Arthur Lira. Essas informações correram ali nos corredores de Brasília, né? Ventilaram ali nos corredores de Brasília. Então, estamos de olho nisso tudo. E isso está muito atrelado a essa crise de popularidade e as escaladas dessa crise, ou destas crises, no plural, do governo Lula, acaba desengavetando mais uma vez a pauta do semipresidencialismo. Já se discutiu isso inúmeras vezes no Congresso Nacional. O Brasil já passou por momentos como esse, onde discutiu o semipresidencialismo, e há, portanto, essa volta de pauta, né? Veja só, é destaque na Gazeta do Povo. A escalada de crises no governo do presidente Lula, agravada pela disparada da inflação e pela acirrada disputa entre o Congresso e o Palácio do Planalto por recursos do orçamento da União, despertou o senso de oportunidade de parlamentares que veem no semipresidencialismo uma solução para os resistentes impasses entre os poderes. O sistema semipresidencialista estabelece que um presidente da República eleito pelo voto direto da população divida o poder com um primeiro-ministro, nomeado por ele, em consenso com a maioria dos congressistas. Nesse sistema, o presidente eleito fica responsável pela política externa e pelas Forças Armadas. O premier, escolhido entre deputados e senadores, cuida da política interna do país. Não há uma figura de vice-presidente no caso do semipresidencialismo. Segundo defensores dessa mudança no sistema do governo, os presidentes da República no Brasil correm um sério risco de impeachment quando acometidos por crises fiscais, falta de uma base parlamentar sólida e ainda queda de popularidade, que é o que está acontecendo agora. Quando o impeachment não é possível, resta ao governo seguir enfraquecendo gradativamente até a eleição presidencial. Nesse cenário, o país fica paralisado em um estado prolongado de incerteza, onde o governo não consegue aprovar suas pautas e projetos, nem a oposição avança com as suas demandas. Há 2 anos das eleições, o governo Lula reúne as características desse impasse.
Veja, segundo a pesquisa do Datafolha divulgada na última sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o índice de aprovação do presidente caiu de 35% para 24%. São expressivos 11 pontos percentuais. Este é o pior nível dos 3 governos de Lula registrados pelo Instituto Datafolha. Foram ouvidas 2.007 pessoas de 113 cidades entre os dias 10 e 11 de fevereiro, no levantamento que tem margem de erro geral de 2 pontos para mais ou menos. O governo vem sofrendo sucessivas crises políticas, como a tentativa de monitoramento do PIX, a alta no preço dos alimentos, a desvalorização do real e, em paralelo, o executivo disputa com o legislativo o controle sobre investimentos públicos, tentando reduzir o acesso dos parlamentares a verbas para emendas do orçamento. Nessa disputa, o judiciário vem ajudando o governo de Lula, com as mãos ali sempre benevolentes, né? Os amigos do rei, do senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. O argumento dos semipresidencialistas é que com o novo sistema, o governo poderia ser rapidamente substituído e o país seguiria um novo rumo, sem depender de um moroso processo de impeachment. Foi nesse contexto que no início do ano legislativo, marcado pela apresentação da PEC 2 de 2025, uma proposta de emenda à Constituição, que propõe a transição do atual sistema presidencialista para um modelo semipresidencialista a ser implementado a partir já das eleições de 2030. Carla, como já? Pessoal, é 2025. 5 anos para mudarmos um sistema de governo que está há décadas em vigor? Sim, então já poderia acontecer em 2030. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou à Gazeta do Povo que a movimentação em torno dessa PEC, apoiada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, reflete o crescente desgaste sofrido pelo governo Lula. Ele disse, abre aspas, para concluir esse comentário: o surgimento agora de uma nova proposta semipresidencialista é só o sintoma da doença. A autoria dessa PEC é do deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, e outros, além da PEC do semipresidencialista vista por políticos e analistas como a melhor alternativa para crises de governabilidade. Vejamos o que pode acontecer com o Brasil nos próximos meses, nos próximos anos. 8h22 pelo horário de Brasília. E ainda falando de governos, é óbvio que todas as políticas tarifárias de Donald Trump continuam sob os holofotes do mercado, gerando uma tensão generalizada nesses mercados e nas relações comerciais unilaterais, bilaterais, enfim, com ações unilaterais de Donald Trump. Olhando naturalmente para dentro dos Estados Unidos, colocando em prática o Make America Great Again. Então ele vai tocando e olhando para os seus cidadãos, olhando para a sua economia e vai passando feito um trator em cima dos demais, e é assim vencendo desde que tomou posse no último dia 20 de janeiro. E agora ele está olhando bastante para a União Europeia, que era o próximo alvo dele. Então ele veio Colômbia, México, Canadá, China. Tarifas recíprocas, chegou ao Brasil, chegou ao nosso aço, citou o nosso etanol, nada se estabeleceu ainda sobre isso, e agora a União Europeia e o BRICS também estão ali, os 2 novos horizontes de Donald Trump, para essa questão da tarifação. Deste modo, a União Europeia já está planejando uma restrição a importações de alimentos ao estilo Trump, segundo informou o Financial Times nesse final de semana. Veja, a União Europeia planeja bloquear importação de certos alimentos produzidos com padrões diferentes em um esforço para proteger os seus agricultores, ecoando a política comercial recíproca do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo informou neste domingo o jornal Financial Times. A Comissão Europeia concordará na próxima semana em explorar limites de importação mais rígidos, segundo o jornal, citando 3 autoridades que não foram identificadas, permaneceram no anonimato. Os primeiros alvos poderiam incluir culturas dos Estados Unidos, como a soja cultivada com alguns defensivos que os agricultores da União Europeia não têm permissão para usar, por exemplo, e a informação do jornal internacional Financial Times diz o seguinte: como o presidente Trump tem afirmado continuamente, ele está lutando por um comércio justo e recíproco e defenderá os agricultores americanos. Continuaremos buscando abrir mercados em todo o mundo para produtos americanos de alta qualidade,
disse um funcionário da Casa Branca, perguntado sobre a questão e sobre a reportagem, inclusive, do Financial Times. O que é possível perceber? Que essas movimentações de Donald Trump, elas propõem uma intensificação do, do status quo do comércio global, porque isso traz ali perspectivas diferentes para os demais mercados. Quando nós trouxemos na semana passada a condição do etanol brasileiro sendo citado por Trump, estando na lista da Casa Branca como um alvo de tarifações, uma vez que os americanos pagam uma taxa de importação de 18% para trazer o etanol brasileiro para dentro do seu território, não se fala numa mesma reportagem, por exemplo, do quanto o açúcar brasileiro paga para entrar em território norte-americano. Então percebam como esse cenário de comércio global, ele está se redesenhando e ele se redesenha toda vez que nós temos um homem como Donald Trump tomando decisões importantes nesse xadrez global, pensando que Donald Trump nesse momento é ali o chefe de estado da maior economia do mundo. Então há uma série de países que ainda poderão ser tarifados, os Estados Unidos poderão ser tarifados em inúmeros produtos, justamente por conta dessas relações comerciais importantes, e isso vai tensionando os mercados. Isso mantém essas tensões muito elevadas. E isso deixa os mercados incertos, cautelosos, os investidores também um pouco mais aflitos, deixa o andamento um pouco mais confuso, portanto, de todo esse quadro. Então, ainda é um cenário de bastante tensão, de bastante insegurança e incerteza, e tudo isso está na conta. A semana começa sem as negociações e referências das bolsas de Chicago e Nova York para as commodities, mas seguirá a partir de amanhã e voltam os negócios sendo retomados com esses alvos de Donald Trump bastante evidentes. Quando Trump toma esses passos e amplia esse protecionismo, ele estimula isso também nos outros países ou blocos econômicos, como é o caso da União Europeia. A União Europeia já vinha fazendo isso, né, bloqueando ali a chegada de alguns produtos via a sua lei antidesmatamento, que pega em cheio o coração da produção agropecuária, da produção agropecuária brasileira ou sul-americana de uma forma geral, e isso tudo precisa ser monitorado, precisa ser compreendido, precisa entender como é que isso tudo vem disfarçando interesses muito maiores. Então, estamos de olho, o comércio global é neste momento uma pauta importante, isso não vale para um produto, dois ou três, não, para todos. O comércio global está em xeque nesse momento e nós precisamos, portanto, monitorar. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós damos sequência aqui às nossas notícias da manhã e para concluí-las eu quero destacar dois mercados apontados pelo CPEA nesta segunda-feira, que são os mercados de soja e milho. Eu vou começar pela soja, porque tem uma informação bastante importante vinda do CPEA, que depois a gente vai também discutir já com o Eduardo Vanin. Segundo as informações do Centro de Pesquisas e Análises, a colheita da soja vem se intensificando no Brasil, o que tem elevado a liquidez no mercado spot. Ainda assim, pesquisadores do CPEA indicam que parte dos consumidores evita comprar grandes volumes na expectativa de preços menores no próximo mês, tendo em vista a safra nacional recorde. Já na Argentina e no Paraguai, pesquisadores do CPEA relatam que o avanço das colheitas começa a evidenciar uma produção menor que a apontada até o momento. De fato, a produção global de soja da safra 24-25 foi revisada para baixo pelo USDA neste mês, uma queda de 0,8% em relação ao relatório de janeiro. Então, a safra global de soja está estimada agora em 420,8 milhões de toneladas, devido, sobretudo, aos impactos do déficit hídrico na Argentina e no Paraguai, que prejudicaram o desenvolvimento de parte das lavouras da oleaginosa em ambos os países. Para o Brasil, o número do USDA foi mantido em 169 milhões de toneladas. Vejamos como isso vem correndo. Na última sexta-feira, a Pátria Agronegócios informou que a colheita alcançou 27,2% da área, contra 30% do mesmo período do ano passado, e a média dos últimos 5 anos de 28,5%. Então, estamos nos aproximando da média, ainda estamos distantes do ano passado, porém, é importante lembrar também que nós temos uma área maior esse ano, consideravelmente maior, cerca de
4,5% talvez maior em relação à safra anterior. Um outro ponto importante é o mercado de milho, para a gente concluir esse comentário. O milho que está num momento muito importante, inclusive os suinocultores e avicultores já começam a se preocupar com os preços altos do milho e nós temos a tendência de que eles permaneçam sustentados, segundo analistas e consultores de mercado. Nós temos estoques muito enxutos e temos atraso, tanto na conclusão das safras de verão, quanto no plantio da segunda safra, o que preocupa muito mais e o que pode deixar os nossos estoques mais à frente ainda mais ajustados em um quadro global de oferta e demanda já desequilibrado. Então veja só, segundo o CPEA, os preços do milho continuam em alta na maior parte das regiões acompanhadas. Levantamentos mostram que os produtores seguem voltados à colheita da safra de verão. Muitos estão preocupados com a semeadura da segunda safra, que pode ocorrer fora da janela considerada ideal, que atrasaria a entrada dos lotes e reduziria o potencial produtivo. Compradores consultados pelo CPEA, por sua vez, tentam recompor seus estoques e encontram pedidas elevadas de vendedores, além da baixa disponibilidade de fretes, visto que a prioridade é para o escoamento da soja. Percebam, esses dois mercados são completamente correlacionados, então olhar o que vai acontecer e como vai se concluir a safra de soja vai ser determinante para que possamos entender como é que vai ser o caminhar da segunda safra de milho, depois do seu escoamento, se vão dividir espaços nos portos ou o quê. Então, tudo isso precisa ser agora monitorado e precisa estar na ponta do lápis do produtor brasileiro. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. E pegando esses ganchos de soja e milho, e principalmente olhando para o mercado interno de ambos, nós vamos para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E hoje é dia de recebermos Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Já começou mais tranquilo porque é feriado nos Estados Unidos. Você já pôde acordar um pouquinho mais tarde hoje. Fala, Carla. Nem tanto, nem tanto. Hoje eu acordei às 4, Ah, sem despertador. tranquilo, sem É, despertador. né? É, É isso é um tranquilo. exemplo de Mas brasileiro. eu estou apaisando, veja. Tá paisana, tá paisana. Mas hoje você tá de feriado, Eduardo Vanin, porque não tem Bolsa de Chicago? O que é isso? Tudo meio paradão, vai ser um dia bem mortão, né? Vou até aproveitar à tarde fazer exame do coração, então já estou preparado. É bom que você tenha tudo em dia, por favor. Segunda-feira queremos ver de novo a sua intensidade com os pagodinhos do dia. Agora, Eduardo Vanin, O- né? Temos aqui, É isso aí. então, um dia de feriado nos Estados Unidos. Agora, talvez nesse momento seja bom a gente ter um feriado por lá para olhar com ainda mais atenção para o nosso mercado por aqui. Como é que nós estamos dando início a essa semana quando pensamos em olhar para a nossa colheita, para o escoamento da nossa safra, para a nossa comercialização, para a nossa logística, o que mais chama atenção no mercado interno, no nosso mercado aqui de soja, Vanin? É a logística, quando pensamos soja, logística, e, enfim, tudo que é o nosso programa de exportação está, como todos sabem, colheita atrasada, umidade muito elevada da soja, bem diferente do ano passado. Isso acaba levando mais tempo para padronizar a soja, tem que dar mais voltas aí nos secadores, custo aumenta. E aí o nosso programa segue atrasado. Até agora, segundo os lineups, temos 3 milhões e 700 mil toneladas embarcadas, janeiro até dia 12, tá bom? O ano passado, sexta-feira foi que dia? 14? Então é até 14. sexta, 14. E no ano passado, bom, tá 2 milhões a menos do que o ano passado. Então realmente dá para ver o tamanho dessa sofre China, claro, os exportadores também, porque tudo isso é custo. Para quem vendeu no FOB, quer dizer, os portos aqui brasileiros, tem custo a mais de demurrage, que é o barco que atrasa, quer dizer, o exportador atrasa os embarques, então tem uma multinha diária.
E para quem vende no destino, daí tem um custo maior que chama de extensão. Aí esse é bem maior, bem mais parrudo, bem mais sério. Então você tem essas dores aí por causa desse atraso, e a China com pouca soja e vai ficar com muito pouco a partir de março, vai ficar bem baixo. Vaninho, eu acompanho diariamente as suas análises no portal da Agriinvest, o Agriinvest Go. Aliás, façam isso, né? Acompanhem esses insights de quem vive o mercado. É, Vaninho, no LinkedIn, no X também, pode. você viu que eu falo que segunda-feira eu sou agriinvestor, né? Então, Oba! é, não, todo tipo de conteúdo de altíssima qualidade, como é o caso desses, eu vou, lógico, falar sobre eles, porque eu acho que quanto mais informação o produtor tiver, decisões mais assertivas ele vai tomar. Vanin, e Sim. você tem falado muito sobre essa falta de soja na China, mas dessa pressão sobre os preços do farelo, do óleo, das margens de esmagamento. Que momento é esse, portanto, para os chineses, principalmente diante dessa dificuldade do nosso escoamento? Bom, voltando um pouco atrás, a China ela está com estoque baixo agora, apesar dos números não mostrarem muito, mas vamos lá, somebody love, né? Tem alguma, enfim, né? Uma planilha que vem aí no mercado e você faz o que você quiser. Mas o ponto é quando a gente olha, e esse dado não mente. Quando você olha o line-up, quer dizer, aquilo que foi embarcado, Estados Unidos e Brasil no ano, tá bom? 4.500.000 toneladas para China. 4.500.000. É muito pouco. É o menor volume para um início de ano desde 2019. 2019 foi aquela nhaca lá da guerra comercial, depois virou. Aí tinha a peste suína africana, então realmente foi muito baixo. Bom, por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, porque as processadoras na China privadas não compraram soja nos Estados Unidos depois da vitória do Trump. Não compraram embarque em dezembro, janeiro. Quem comprou somente a Sinograin. Enfim, mas é uma soja que vai para reserva, não vai para o esmagamento. E aqui no Brasil, a gente não tinha muitas. Vendemos um tiquinho ali, dezembro, um tiquinho janeiro, e somou agora com esses atrasos. Bom, tudo isso vai repercutir mais forte agora em março, porque essa soja que está sendo embarcada agora, janeiro e fevereiro, ela vai chegar daqui uns 50 dias. Então, lá pela segunda quinzena de março, aí o chinês vai sentir realmente a falta de soja. Vai ser inevitável, né, as vendas de soja de leilão. Aí que mora o jabu, o abacaxi para nós aqui no Brasil. Por quê? Essa soja que a gente vendeu para a China, ela vai chegar, só que vai chegar mais atrasado. E vai haver havendo essas vendas de soja de leilão, através dos leilões, vai substituir a soja aqui do Brasil, que deveria estar sendo esmagada nessa época. Portanto, vai aumentar a cobertura da China para meses à frente. E isso não é bom. A gente precisa vender um montão de soja e a China vai ter essa redução do esmagamento forçada. Portanto, essa combinação não é boa. Vanin, e isso faz com que haja uma mudança, portanto, também nas nossas estratégias por aqui. Isso muda a nossa forma de entender os compradores e como eles vão se direcionar a partir desse ponto? Sim, o ponto é assim, ó. O chinês vai continuar comprando soja abril, maio, junho? Vai. Aí nós temos um detalhe técnico, outra vez eu falei, que é o seguinte, o chamado de carry. Quanto custa? Eu sou comprador de soja, na China. A gente tem que entender a China como uma parte do Brasil ou o Brasil uma parte da China, tá bom? Aí você escolhe. O, o chinês, ele todo ano ele tem essa decisão que ele toma. Carrego mais soja, não carrego. Vale a pena, não vale? Vale a pena quando, por exemplo, os embarques mais longos são tão caros que vale a pena você comprar um montão de soja, por exemplo, durante a safra agora, abril, maio, junho, e carregar isso aí. Esse é o caso. Então, a China, abril, maio, junho, porque vale a pena. Mas, dada essa combinação e essa redução no esmagamento agora, então nós vamos chegar lá por volta de julho, agosto, setembro, quando a margem geralmente é ruim para o chinês, aí ele vai diminuir as compras.
Se a gente tiver muita soja ainda para vender para esses embarques, aí você vai ter muita oferta e um comprador jamais abastecido. Aí você tem pressão nos prêmios, nos bases da soja, tanto aqui no FOB, no interior e também no destino. E isso faz com que haja, portanto, também uma necessidade de entendimento da gente saber como eles vão também acompanhar as suas próprias margens, né, Vanim? Porque nesse momento eles estão tentando entender também, eu imagino, qual a melhor origem para eles, da onde, não só por preço, mas por logística e por tempo, enfim, por condição e por característica de soja, a sua investida pode ser melhor ali, né? Nossa, agora você enrolou tudo aí, mas vamos. Eu fico pensando, se eu Se sou um vira nos chinês, 30. se eu Pá! sou um chinês nesse momento, eu olho as principais origens produtoras de soja, eu tô lascado. Ó, o ponto é o seguinte: o Brasil sempre vai ser o mais barato. A Argentina vendeu na semana passada soja. Essa soja vai para a reserva. Ela compete com os Estados Unidos. É ruim para Chicago. Agora, quando a gente fala assim, eu quero ganhar dinheiro, que soja vai ser? É do Brasil. Porque nós temos uma proteína da soja melhor, óleo também melhor. É a nossa soja, além de ser mais barata. Portanto, não se discute quanto a isso. Ainda mais se essa soja for embarcada por Santos ou Portos do Norte, porque daí é soja do norte do Brasil, que vai ter ainda mais óleo e proteína. Bom, dito isso, o ponto é assim: o Brasil vai continuar sendo mais barato? Sim. Mas a China pode reduzir as suas compras? Pode, devido a esse que eu comentei no início. Se o Sim. Brasil tiver mais soja para vender para os próximos meses, e vai ter, porque a safra é grande, então aí nós vamos ter, ao contrário do ano passado, por exemplo, que os prêmios foram valorizando, a soja no interior foi valorizando, devido a uma redução de oferta. Então nós vamos ter o contrário esse ano. Não vai ser um ano bom para segurar a soja. Só aquele produtor que, vamos dizer, cooperado, enfim, que leva até lá o final do ano. Cooperado, nem sei, mas enfim, quem tiver o próprio silo, a qualidade da soja for boa e der para segurar por um tempão, aí pode ser que venha a valer a pena. Mas se você colocar na ponta do lápis, taxa de juro alta, armazenagem quebra técnica, logística que está mais cara, não vai valer a pena, tá bom? Porque a safra é grande e agora temos isso que está acontecendo, o chinês reduzindo o esmagamento de forma forçada. Não vai ser um ano bom para segurar a soja. Portanto, para quem está nos acompanhando, qual nesse momento, óbvio, né, que isso é muito personalizável, isso é muito particular, mas quais Sim. seriam as melhores estratégias de comercialização que o produtor, principalmente aquele que não avançou muito com a sua comercialização, e eu imagino que nesse caso fique ainda mais tensa essa situação, o que que ele tem que olhar e quais são boas alternativas para esse produtor que está fazendo contas agora, Vanim? É, Gostou da minha xícara de novo? Ah, gostei. Gostei. Achei Tá rococó. barato. Agora estou tomando café de milho, tá bom? Vamos ajudar o milho. Café tá caro. Então, É o que que você tá... eu nem imagino o que que é que tem dentro dessa xícara. Jesus Cristo. chá de energético com Pelo café de amor. milho. Você viu que agora tem uma coisa lá bebida sabor café, você viu isso? Ah, Cafake. Cafake, não tô brincando. tá Bebida fake. sabor café, Tá amigos. fake, né? De fake. Tá louco? A gente viveu pra ver Meu isso, Deus do hein, céu. Eduardo Eu Vanim? acompanho assim o café porque meus colegas ali falam que tá na máxima histórica. Uma coisa de louco, coisa de louco. Coisa de louco. Mas, enfim, voltando ali à vaca fria. O ponto que o produtor tem que analisar esse ano é o seguinte: o ano passado foi excelente, um excelente ano. Como a gente já falava lá em 23, olha, quebrou o Mato Grosso, cuidado. Nós vamos ter o maior estado, processador e exportador. Portanto, nós vamos ter falta de soja. O que vai subir é Chicago? Não. O que vai subir é o Basis. Aí, né, o Basis foi lá Sim. para cima.
além do câmbio, que também decolou. Enfim, esse ano nós temos no Mato Grosso 50 milhões de toneladas, talvez até mais, tá bom? Depende da área que você usa para o Mato Grosso, mas as produtividades estão excepcionais. Está lento, mas a produtividade está muito boa. E, enfim, você vai ter o Mato Grosso, aí Tocantins está bom também, Goiás está bom, Rondônia está bom, Bahia está bem, e assim vamos. Bom, isso traz a sua pressão por dois pontos. Primeiro, o tamanho. Segundo, a gente sabe que quando o programa do milho começa no norte, termina o da soja. Produtores no norte do Brasil, dependendo do corredor, não tem opções. Tem que vender a soja ou fixar e acabou, ponto final. Senão ele fica sem mercado. Certo. Então nós temos um movimento de pressão que vai continuar, de colheita, de vendas, de transporte, de logística, e temos que contar com o chinês comprando bastante todo mês. Então muda tudo, tá bom? Essa safra grande lá para cima, ela muda tudo. E quanto maior for o programa do milho, menor o da soja. O ano passado também o programa do milho foi pequeno, a gente sabe. Começou tarde, e esse ano vai começar mais cedo. Então, vejam, é uma combinação que faz com que o norte do Brasil venda antes. Ah, mas eu estou aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com essa história. Tem sim, prêmio é para todo mundo, tá bom? Prêmio é uma referência para o Brasil. Pode ser que você tenha aí uma processadora no seu lado e ele lá no final do ano venha pagar a mais do que a exportação, bem provável. Mas isso lá, lá para frente. Então é isso. Aí tem que definir as estratégias de acordo com o cenário. Vanin, eu estive muito atenta quando você disse, não vai ser um ano bom para carregar a soja. Vai ser custoso, vai ser. Agora, quem optar por fazer isso é, ainda vai encontrar algumas oportunidades no mercado, vai conseguir equilibrar a sua balança, ou pode ser ainda mais arriscado do que ir aos poucos fazendo esses pequenos negócios e escalonando mais as suas vendas. Vamos lá. Melhor cenário para quem vai segurar a soja. Vamos lá. Cenário perfeito. Seria assim: Estados Unidos reduz a área da soja. Bem, tem que ser mais de 1,5 milhão de hectares. O segundo ponto, plantio americano, desenvolvimento tal horrível. Pá, tem que acontecer um jabu. Outro ponto, guerra comercial esquenta e China não quer nem saber de comprar soja nos Estados Unidos para a janela outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pomba, daí seria só aqui o Brasil. Aí, mesmo sendo uma safra grande, aí vai ser difícil, porque nós temos uma indústria interna que também precisa comprar. E câmbio. Azeda tudo e voltam as preocupações do ano passado. Aí também nós vamos ter uma ajuda do câmbio. Então, enfim, é possível? Depende desses cenários. Primeiro, a área americana, que está definindo agora um dos fatores que define a área, a decisão é agora esse mês de fevereiro. Esse é o primeiro ponto, clima americano, trade war, esquenta, diminui, câmbio e o plantio da safra América do Sul lá no ano que vem, lá a partir de outubro. Bom, Eduardo Tem que Vanin, contar com tudo isso. esse que- eu ia falar isso. Vamos fazer o seguinte: como a gente tem uma semana até o nosso próximo encontro, vamos ver, já que começamos essa semana com feriado, vamos ver a partir de amanhã o que a gente pode esperar desses tópicos. Aí semana que vem a gente se foca ainda mais, portanto, neles todos. Quanto é que tem o Outlook Fórum do USDA, Vanin? Tá É chegando, hein? 20, 27 e 28. 27 e vinte Quer e ver? Ó? oito. Deixa eu pegar aqui o calendário. É isso mesmo, é sempre quinta e sexta. É Acon- o semana que vem, E acontece lá na 27. Virgínia, né, em Arlington, como tradicionalmente também todos os anos é realizado. Então, entre os dias 27 e 28, muita informação vem de lá. Sinais importantes, mas não definições, né, Vani? É, o USDA é como que lá no Tropa de Elite, né, falava, enfim, eu tô velho, esqueci já. Enfim, o USDA sempre traz uma coisa que é muito, muito baixista para o mercado.
traça-se uma linha de tendência, tá bom? E para a produtividade. Que basicamente é uma linha de tendência onde vai ter um crescimento Certo. linear da Sim. produtividade da soja e do milho, principalmente. Enfim, mas nos últimos, poxa, já perdi a conta, 7 anos, 8 anos, o USDA sempre traz ali na linha de tendência, especialmente para o milho, um número super alto, e acaba não se confirmando. Mas até que a coisa não se confirme, já foi embora o mercado. Então, isso é um ponto sempre negativo. Tá. E a gente não pode, a gente vive as projeções do mercado vive. Então, provavelmente, esses números do fórum não vão impactar agora, mas vão ser os números, parte deles, que nós vamos usar para maio, que é o primeiro relatório de oferta e demanda 25, 26. E ele vai usar a produtividade até julho. Essa produtividade que provavelmente ele vai trazer, enorme. Aí vai fazer um cenário de super produção de milho nos Estados Unidos. É sempre uma nhaca. Vamos ficar de olho. Meu amigo, segunda-feira que vem de volta, juntos quero outra caneca. Vamos variando, por favor, para nossa audiência também ter mais opções para escolher no final do mês. E a gente vai conversando, meu Isso. amigo. Muito obrigada, viu? Seguimos por aqui. Obrigada, Vaninha. Beleza? Abraço a todos, boa semana. Obrigada para você também. Um abraço para você e para todo o time da Greenvest. Até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, é bom a gente começar a semana assim, né? Um pouco mais tranquilos, um pouco mais lá em cima, porque tem muita coisa para ficar de olho, mas principalmente nos custos de carregar essa soja. O Brasil tá de olho nesses custos de carrego. Esse ano vai ser um ano complicado para isso. São 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós estamos encerrando por aqui a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, mas a programação da TV Notícias Agrícolas continua. Agora, na sequência, você fica com o Realidades das Safras, com o Guilherme Dorigatti. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Bom dia e bons negócios.